Pronto, é isso aí. Eu vou pedir, como das outras vezes, que os irmãos leiam, tá bom? Eu vou ler, vou dizer a palavra cremos, e os irmãos façam a leitura e nós vamos fazer os devidos apontamentos sobre esse artigo. Glória a Deus. Obrigado, irmão Bruno. Obrigado. 1, 2, 3, cremos. E sua ascensão vitoriosa. Glória a Deus. Há alguns dias nós demos início ao estudo do nosso cremos, em especial agora, sobre a pessoa de Cristo Jesus. E eu posso dizer, irmãos, que o Cristo que nós pregamos é o Cristo que dividiu a história. Só existe antes e depois dele. Tamanho foi o seu impacto durante o seu ministério e após o seu ministério. Porém, não é tão simples falar de Jesus. Alguém até pode dizer o seguinte: pastor, é muito fácil falar de Jesus. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo, e breve ele virá buscar a sua igreja. Este foi o lema da Assembleia de Deus desde os pioneiros, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Mas nós sabemos que é muito mais complexo a pessoa de Cristo Jesus. Primeiro, neste homem, ele possuía quantas naturezas? Duas naturezas: a divina e a natureza humana. Ao mesmo tempo, ele era Deus e também ele era homem. E detalhe, as duas naturezas, elas não se fundem, elas não se separam, e nós devemos entender que Cristo é esse ser complexo. Porém, mesmo sendo complexo, aqueles que leem a Bíblia vão ter noção de quem ele é, do que ele fez e do que ele representa. Nós já falamos em outros momentos sobre ele ser o unigênito do Pai, plenamente Deus, plenamente homem. Falamos sobre a concepção do seu nascimento virginal e também falamos sobre a sua morte vicária e expiatória. E hoje, em especial, nós vamos falar sobre a ressurreição corporal dentre os mortos e a sua, que irmãos? A ascensão vitoriosa. Amém? Primeiro, eu vejo muita gente falando sobre a morte de Cristo e pouco se fala sobre a ressurreição. Mas eu digo aos irmãos, se Cristo tivesse apenas morrido e não ressuscitado, o que aconteceria conosco? Nós continuaríamos o que, irmãos? Fadado ao inferno. Não teria salvação. Porque não foi somente importante Cristo morrer. Junto a isso, o importante foi ele ressuscitar. Então a morte de Cristo é importante, muito. Muito mais importante é a sua ressurreição. Porque é na ressurreição que ele vence o que, irmãos? A morte. É na ressurreição que ele mostra o seu poderio sobre a morte. Então era necessário e obrigatório Cristo o que, irmãos? Ressuscitar. Se não houvesse a ressurreição de Cristo, irmãos, nós estaríamos todos mortos nas nossas ofensas, nos nossos pecados. Não teríamos um Salvador. Ele seria como qualquer outro homem. Ele seria como qualquer outro líder. Não teria um diferencial. Mas o que vai diferenciar é que ele morre, mas ele
ressuscita. E é sobre a ressurreição que nós devemos nos debruçar neste momento. Primeiro, Cristo vai morrer e ressuscitar conforme as Escrituras. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e versículo 4. E nós vamos entender por que é conforme ou segundo as Escrituras. Se o Natanel estivesse aqui para ajudar, o Daniel pode ajudar. Dá um microfone para o Daniel. Daniel, eu vou indicando as referências e você pode ler aqui na projeção. Tu pode colocar na projeção? 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e versículo de número 4. E vamos começar a entender o processo da morte de ressurreição. Como é que ele vai se dar? Numa visão bíblica. Numa visão bíblica. Pastor, eu queria entender na visão médica. Aí não dá para me te ajudar, eu não sou profissional da área. Eu vou te falar da Bíblia. Na Bíblia eu sei te explicar o que vai acontecer. Amém? Então, o irmão Daniel, ele já pode ler para nós. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. E que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então vamos lá. Paulo foi o maior teólogo do Novo Testamento. Quem faz a melhor explanação e interpretação do Antigo Testamento é o apóstolo Paulo. Quando Paulo usa o termo segundo, conforme as Escrituras, quais eram estas Escrituras, meus irmãos? Era de Gênesis até o quê? Até Malaquias. As Escrituras eram o Antigo Testamento. O que Paulo está dizendo é: Jesus vai morrer, vai ser sepultado e vai ressuscitar conforme o que estava escrito aonde? No Antigo Testamento. O Novo Testamento é o cumprimento daquilo que havia sido predito aonde, irmãos? No Antigo. Então, o Novo Testamento está cumprindo. Então, Paulo está dizendo: alguém já tinha dito que o Messias ia sofrer, ia padecer, ia morrer, mas ele iria o quê? Ressuscitar. Então, tudo o que está acontecendo com Cristo agora é conforme o que estava onde, irmãos? No Antigo Testamento. Essas escrituras aqui não é aquela que temos agora, completa, com o Novo Testamento. O que Paulo está dizendo é conforme, segundo as Escrituras, mas do Antigo Testamento. Então nós vamos ter que entender que não é algo, irmãos, que está saindo do nada. Não. É algo que já havia sido o quê? Predito no Antigo Testamento. Então Cristo vai morrer, vai ser sepultado e vai ressuscitar conforme o Antigo Testamento já havia escrito sobre ele. E por que a importância da morte de Cristo e a sua ressurreição? Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 15, verso 14. Irmão Daniel, nos ajude. 1 Coríntios 15 e verso 14. E nós vamos entender o porquê da importância da morte e ressurreição de Cristo para nós. E se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a vossa fé. Então duas coisas não faz mais sentido. Paulo está dizendo: se o nosso Cristo não tivesse ressuscitado, o que eu prego, quando eu digo eu prego, estou falando sobre Paulo, o que Paulo está pregando, o que Pedro está pregando e qualquer um outros apóstolos, não tinha nenhum sentido. A nossa pregação e a nossa fé seria o que, irmãos? Vã, sem sentido. Não teria nenhum motivo para estarmos aqui, porque o nosso Cristo não havia o que? Ressuscitado. Agora, o que eu acho interessante não é dizer que Cristo ressuscitou, é mostrar a prova de que ele ressuscitou. Aqui é que devemos entender que Cristo ressuscitou é um fato. Agora nós devemos ir para onde? Para as
provas. Aonde é a prova que ele ressuscitou? Aí nós vamos começar pelo livro de Atos. Atos 1 e 3. Atos 1 e 3. Vamos entender. Quem escreve Atos, irmãos, vão lembrar que é o doutor Lucas. Quando Lucas vai escrever, ele está escrevendo o seu tratado para quem? Para Teófilo. E quando ele vai tratar lá em Atos para falar sobre Jesus, ele está falando ali o que? Pós-evangelho. Ele mostrou o que Cristo padeceu, morreu, mas agora ele começa mostrando sobre a prova que ele ressuscitou. Atos 1 e 3, vamos entender. Aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas. Olha o que Lucas está dizendo. Infalíveis provas. E ele vai dizer, o espaço disso foi por quanto tempo? Vai para continuar. Sendo visto por eles por espaço de 40 dias e falando do que respeita ao reino de Deus. Ou seja, ele está dizendo, existem provas infalíveis que Jesus ressuscitou. E estas provas são o quê? Por um espaço de quê? 40 dias. Ele foi visto o quê? Por muitas pessoas. Por muitas pessoas. E o que eu acho interessante, muito interessante, e os irmãos têm que colocar isso na cabeça, que muito do que Lucas vai escrever é que ele ouviu de quem, irmãos? De Paulo. Ouviu de Paulo. Aí eu peço que vocês abram as vossas Bíblias agora, em 1 Coríntios 15. Irmão Daniel vai ler do verso 5 até o versículo 8. Perceba, Lucas diz que tem infalíveis provas. Por um espaço de 40 dias, Cristo foi visto por muitas pessoas. Agora, de quem ele ouviu, de quem ele buscou essas informações, um deles foi o apóstolo Paulo. Agora Paulo, escrevendo a sua carta aos Coríntios, vai trazer a materialidade das provas. 1 Coríntios capítulo 15, do versículo 5 ao versículo 8. E que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como a um abortivo. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, é o seguinte, Cefas aqui, quem é o Cefas, irmão? Pedro. Ele viu quem? Ele viu Jesus. Aí ele vai dizer, olha, uns 500 irmãos, dos quais alguns vivem até aquele momento que Paulo estava escrevendo, também viram Jesus. Aí depois ele vai se apresentar para Tiago. Não fica claro qual Tiago ele se apresenta. Filho de Alfeu, filho de Zebedeu, ou Tiago, irmão de Jesus, irmão do Senhor. E depois de tudo isso, ele vai se apresentar a quem? A Paulo. O termo que ele usa aí é o termo abortivo, que é para dizer que é fora de tempo. Quando a pessoa tem um aborto, a criança não era para nascer naquele determinado mês, no 9º, mas com um aborto foi fora o quê? De tempo. Então Paulo está dizendo, no meu caso, ele se apresentou para mim fora do tempo. Na cabeça de Paulo, o tempo que era para ser apresentado para ele era no tempo que Cristo estava pregando. Mas, por um ato abortivo fora de tempo, ele vai se apresentar para mim depois do seu ministério e depois que ele se apresentou aos outros, ele vai se apresentar a mim. Agora, irmãos, olha o que é lindo. Paulo está no caminho de onde, irmãos? Damasco, não é isso? Está respirando o que, irmãos? Ânsias de morte, de perseguição. Aí aparece alguém para ele. Saulo,
Saulo, por que me persegues? Depois desse encontro, ele vai relatar: se no corpo, eu não sei. Se fora também do corpo, eu também não sei. Eu só sei que eu fui até onde? Até o terceiro céu. Eu ouvi coisas e vi coisas que não dá para contar para vocês. Aí vocês perguntam: pastor, onde é que eu sei que foi a revelação de Deus para Paulo aqui? Vamos lá para o versículo 3 que o irmão Daniel, versículo 3 que o irmão Daniel leu. Olha onde é que está o detalhe da revelação de Cristo para Paulo. No início, o que é que ele diz? Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi. É a mesma expressão, irmão Natanael. De onde? Da Santa Ceia. É a mesma expressão. A mesma expressão lá do ato da ceia, ele vai trazer para cá. Porque eu recebi do Senhor que na noite que foi traído, tomou o cálice. Não é isso? É a mesma a expressão. Por que a mesma expressão, irmãos? Paulo está dizendo: eu recebi diretamente dele. Ele vive, porque foi ele quem passou para mim as informações. Ele não recebe isso de nenhum dos apóstolos. Ele não recebe isso de nenhum concílio. Ele recebe diretamente de Cristo. E ele passa a dizer o quê? Eu sou a principal testemunha agora. Ele me apareceu como um abortivo fora de tempo. Mas ele me apareceu e me entregou também as informações e as provas de que ele vive. É tão tal que ele vai dizer aos crentes: porque primeiramente vos entreguei o que também vos recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Ou seja, quem vai passar todas as informações para Paulo, quem é? É Cristo Jesus. Cristo é que entrega para ele. Então Paulo está dizendo: eu sou uma testemunha viva de que ele vive, porque ele passou as informações para mim. Isso é tão forte porque Paulo escreve com uma convicção como nenhum outro. Ele diz: eu sou testemunha. A informação não foi por Pedro, não foi por Tiago, não foi por João, foi por ele. Eu vi ele. Eu sempre digo, irmãos, que ninguém evangelizou Paulo. Jesus é quem vai evangelizar ele. Paulo foi evangelizado por Jesus. Isso é tão verdade que quando Barnabé vai querer levar ele, o povo queria receber? Não, porque tinha o quê? Medo dele. Tinha medo dele. Então Jesus foi e disse: eu vou te evangelizar. E hoje, eu estudando para ministrar aqui à noite, lembrei do testemunho do irmão Januário, que o pastor disse que Jesus ia salvar ele, e ele disse: esse homem não é macho para mudar meu coração. Aí Jesus foi lá, eu vou te mudar o coração dele, e ele morreu com Cristo. Paulo não foi diferente, achava que era muito macho, mas Jesus foi evangelizar ele. E olha como é que Jesus evangelizou Paulo: por que tu me persegue? Por que tu me persegue? Eu estou pensando que eu estou perseguindo um povinho. Não, esse povo tem dono. E eu, na cabeça de alguns, morri e fiquei morto. Mas eu estou vindo aqui dizer para ti, Paulo, que eu continuo vivo. Eu estou vivo. Eu continuo vivo. Eu permaneço vivo.
Então, as provas materiais, Paulo está dizendo, eu sou a maior. Depois que ele fez todo o ministério, colocaram no madeiro, ele se apresentou para mim. Mas ele também se apresentou a Cefas. Ele se apresentou, então de 500 irmãos viram ele. Tiago viu ele, e eu também continuo escrevendo que eu vi e acredito que ele continua vivo. Só quem acredita, irmão, que ele está vivo. Então Cristo, ele ressuscitou. Então nós cremos e professamos como crentes da Assembleia de Deus que Cristo tanto morreu como ele ressuscitou. Então, continuando, a questão também que devemos entender sobre a ressurreição de Cristo. Algumas pessoas entendem que Cristo ressuscitou apenas de uma forma espiritual e não no seu corpo e não na sua matéria. Qual seria a justificativa para defender que Cristo ressuscitou de uma forma espiritual? E aqui eu preciso trazer 2 versículos que muita gente explica errado e faz confusão sobre a ressurreição de Cristo. Como foi a ressurreição de Cristo? Como foi que ele ressuscitou? O que estava ressuscitando ali naquele momento? O que era? Primeiro, nós temos que ler para compreender ou ter noção. 1 Coríntios 15, verso 50. Irmão Daniel, 1 Coríntios, verso 50. E agora digo isto, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Vamos Deus. lá. O que é que Paulo está dizendo? Foi o que ele disse aí? Carne, sangue, não podem o quê? Então, a confusão que fazem aqui, as pessoas pegam essa informação que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus. Se não pode herdar, então Jesus não poderia entrar com um corpo, com carne e com sangue. Continua o versículo. Nem a corrupção herda a incorrupção. Aí, irmãos, é onde mora o problema das heresias. Não fazer a contextualização do texto. Agora vamos ler aqueles que defendem que a ressurreição de Cristo foi corporal. Foi a matéria, a mesma que morreu, foi aqui ressuscitou. E nós vamos encontrar essas informações aonde? Lucas, capítulo 24 e versículo 39. É o contraponto agora para entendermos que muitos dizem que existe uma contradição sobre a ressurreição de Cristo. Lucas 24, 39, como é que diz? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Vocês estão entendendo agora? Pastor, parece que ficou confuso, porque Lucas está narrando uma cena que Cristo está entre os discípulos. Tomé tem uma dúvida, e ele disse o que aí, irmãos? Vede o que? As minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo, tocai e vede. Aí ele vai dizer o que? Um espírito não tem o que? Um espírito não tem o que, irmãos? Não tem carne e osso. Não tem carne e osso. Irmãos, lá em 1 Coríntios 15, verso 50, quando diz que carne e sangue não herdarão, não está falando, irmãos, da carne e sangue físico. O próprio versículo lá vai explicar. Está falando de quê? De corrupção. A corrupção da carnalidade não pode herdar o reino de Deus. A matéria carnal corrupta, essa não pode herdar
o reino de Deus. É só lá voltar ao versículo e ver que ele vai dizer que a corrupção, irmãos, não pode entrar lá, não pode ter corrupção. Um corpo corrompido não pode entrar. Mas o corpo que Jesus vai citar é um corpo que glorioso, meus irmãos. Não mais sujeito ao pecado, não mais sujeito à morte, não está mais sujeito nem ao pecado e nem à morte. Por conta de não estar mais sujeito ao pecado e à morte, ele agora pode herdar o quê? O reino de Deus. Então não existe contradição. Jesus, quando ressuscitou, foi com o seu próprio corpo. Só que o espanto, irmão Natanael, era muito grande. Pastor, vamos tentar entender. Já havia acontecido outras ressurreições antes de Cristo? Sim ou não? Sim, meus irmãos. Lázaro, sim ou não? O filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. E qual foi a diferença da ressurreição de Lázaro, da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim para Jesus? Eles voltaram a morrer, mas Jesus ressuscitou para nunca mais morrer. Ele é a primícia dos que dormem. É a partir dele que vem a vitória sobre a morte. E é a partir dele, aqueles que morreram esses um dia vão ressuscitar com ele. Então veja a importância de entender a ressurreição. Aí tem gente que se acha baixo. Na ressurreição, tu vai continuar o quê? Baixo. Pastor, me acho magro. Na ressurreição, é magro mesmo. É o teu corpo, irmão. Pastor, eu queria fazer um melhoramento. É o teu corpo, irmão. Eu não gosto desse. Nem na vida eterna vai te largar esse corpo. É esse bem aí. Esse bem aí que tu tem. Pastor, mas eu não gosto. Vai te acostumando, que lá é eterno. Lá não tem como negociar. É esse corpo aí que tu tem. Pastor, não tem nem assim um negocinho assim. Eu não sei como é que Jesus vai te trabalhar lá. Eu sei que esse corpo aí é o que vai ressuscitar. Porque tem gente que acha que vai ressuscitar do jeito, né? Todo topzão, todo não sei o que, malhadão. Não tem isso não, irmão. Entendeu? Então te começa a te achar bonito. Agora, chega pro espelho e diz: ei, irmão, eu sou bonito. Sou bonito. Até na ressurreição eu sou bonito. Porque se tu te achar feio, até na ressurreição tu é feio. Amém? Então é isso. Jesus ressuscitou o que, irmão? De forma o quê? Corporal. O corpo dele, a matéria dele. Pastor, mas eu acho que quando a gente ressuscitar, pastor, a gente vai ser igual aos anjos. Como diz o texto, né? Igual aos anjos. Não se casa e nem se dão em casamento, né? Eu pergunto: anjo come arroz e feijão? Só uma pergunta. Anjo, ele para e diz: vamos fazer agora aqui uma ceia. É? Não existe isso não, irmão. Pastor, o que é que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que Jesus, ele vai dar uma lição profunda quanto a isso. Irmão Daniel, nunca esqueça desses versículos que eu vou citar agora aqui. Evangelho de João 21, versículo 12 e versículo 13. Vamos lá. E essa cena aqui, ela é emblemática. Toda vez que eu leio ela, eu fico perguntando: onde é que Pedro estava com a cabeça? João 21, verso 12 e 13. Vamos ler. Disse-lhe Jesus: vinde jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. O 13. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lhe, e semelhantemente o peixe.
Se você olhar aqui, só esse versículo vai ficar sem sentido. Coloca para mim aí o 7. João, verso 7, do 21. Eu vou ler aqui. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque o que é que ele estava, irmão? Ele estava o quê? Ele estava nu, Pedro. E lançou-se. Vou explicar, irmãos. Eles tinham ido pescar. E eu não sei o que deu na cabeça de Pedro, que ele ficou nu, tirou a roupa e foi pescar. Aí Jesus chega. Irmão, imaginar Jesus chegar e ver o discípulo dele nu, irmão. Já imaginou? É só ler o texto, vocês estão entendendo? Quando Jesus chega, aí o discípulo que Jesus amava, quem era? João. Ele disse: Pedro, é o Senhor, rapaz, vai te vestir. Aí ele foi atrás da roupa dele. E ele, com vergonha, ele se lançou onde? Se jogou, foi no mar. Ficou perturbado. Aí Jesus chega, ninguém queria dizer que era quem? Jesus, todo mundo estava o quê? Com medo, estava apreensivo. Não. Todo mundo sabia que era o Senhor, mas ninguém ousava perguntar. Ele disse: vamos jantar? Se fosse aqui, numa linguagem popular aqui dos ribeirinhos, eles foram fazer um sapeca, irmão. Eles estavam pescando e na beira do mar foram assar o quê? O peixe. Aí Jesus disse: vamos fazer um sapeca? Eu estou conjecturando. Entendeu? Vamos comer. Aí ele pediu o quê? O peixe. Para mostrar o quê? Que era o seu corpo, que ele estava vivo no seu corpo. Eu vou comer para vocês verem que não é um espírito, porque espírito não come. Quem está comendo é Jesus. Ele come. E a ideia que se tem é que na ressurreição teremos um corpo e iremos comer e se alimentar normalmente. Normalmente. Para corroborar essa ideia, leiamos Lucas 24, 41 a 43. Lucas 24, 41 a 43. Para entender que Jesus vai provar mais uma vez que era Ele. Que era Ele. Lucas 24, a partir do versículo 41 até o 43. E não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Mais uma vez ele quer provar, irmãos, que não era um espírito. Mais uma vez ele quer provar que ele havia o quê? Ressuscitado. Que era o corpo dele, era ele que estava ali. Continuando. Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. Jesus gostava o que, irmão? Era de peixe. Jesus vai comer um sapeca lá na beira do mar com Pedro, João, e aquele não está no mar. Os irmãos sabem que aquele entra na casa e é onde há a dúvida de Tomé. E ele pede o que de novo? Eu quero comer peixe. Se fosse eu quero carne assada, com um baião de 2 e um ovo frito no azeite de coco. Mas Jesus gostava de quê? De peixe, porque ele lembrava do mar da Galileia, onde ele foi criado lá. Aprendeu a gostar de peixe. Então Jesus está fazendo o que aqui? Eu ressuscitei, pronto. Sou eu o Senhor. Sou eu o Senhor, o Senhor Jesus Cristo. A ressurreição aqui, irmã Carminha, ela é corporal e literal. Ele mesmo, o Senhor, com a sua matéria, ele ressuscitou. Não era um espírito, não, era o seu próprio corpo. Seu próprio corpo. E quando ele pede lá para Tomé pegar, não é isso? É para provar as marcas dos cravos que ele sofreu por todos nós. Amém? Agora, voltando lá para o artigo, irmão João, nós estamos estudando nosso cremos. Em que nós cremos como crentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Além da morte e ressurreição,
nós também cremos na ascensão de Cristo, o quê? Vitoriosa. E para isso, a ascensão aqui, irmãos, é o quê? Subida. A subida dele, a ascensão dele. Vitoriosa aonde? Ao céu. Peço que o irmão Daniel lê para nós Lucas 24, 51. Amém? E eu vou separar outra referência para ganharmos tempo. Lucas 24, 51. E aconteceu que, abençoando-os, ele se apartou deles e foi elevado ao céu. Perceba que quem escreve o Evangelho de Lucas e Atos é a mesma pessoa. Só que quando ele vai para Atos, ele dá um outro relato mais profundo. Então, Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao versículo 11. Atos, capítulo 1, do versículo 9 ao 11 diz: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões, vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. A sua ascensão é vitoriosa porque ele cumpriu tudo aquilo que havia sido predito ao seu respeito. Então ele encarnou, ele nasceu de mulher, ele sofreu, padeceu, morreu, ressuscitou, e na sua ascensão ela passa a ser o quê? Vitoriosa. Ele veio e cumpriu tudo aquilo que estava determinado, ele cumpriu, o Senhor Jesus. Mas na sua subida, na sua ascensão vitoriosa, ele deixa o quê? A promessa: mas eu vou voltar. Eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou, mas eu vou voltar. Quantos irmãos estão aguardando ele? O mesmo Jesus que vocês estão vendo aqui subir, ele também vai voltar. E a maior esperança que a igreja tem é que Cristo um dia virá buscar a sua igreja. Pode parecer que esteja demorando, mas nada foge do calendário de Deus. No tempo certo, ele virá buscar a sua igreja, a sua noiva. E eu quero dizer, igreja, continue perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, porque Jesus vai vir buscar a sua igreja. Amém? Nós falamos sobre a morte de Cristo na última quarta-feira que aqui tivemos. Hoje falamos da ressurreição, mas nós queremos encerrar falando sobre qual o valor de tudo isso. Qual o valor de Cristo ter morrido e ressuscitado? Teve um irmão aqui que não veio, um que tem um cabelo enroladinho, que fica ali atrás, assim. Eu me esqueci o nome dele. Léo. Pois é. Quando eu estive pregando sobre a morte vicária e expiatória de Cristo, eu disse aqui que quando o sacerdote ia imolar o cordeiro, que era cortar o cordeiro para expiação, eu disse que ele colocava o quê? As mãos, quem lembra disso? Sobre quem? Sobre o cordeiro. As mãos ali simbolizavam o quê? A transferência da culpa. O sacerdote levantava as mãos, erguia as mãos em direção ao animal, cortava o animal, e ali acontecia a morte o quê? Vicária, que era substitutiva. Aquele cordeiro estava morrendo no lugar daquele pecador que vinha oferecer aquele cordeiro. Não somente isso, a morte era expiatória. O sangue derramado do cordeiro
simbolizava o quê? A expiação dos pecados. É por isso que Cristo vai morrer e o seu sangue todo vai correr. Porque ele está substituindo toda a humanidade e o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Eu expliquei isso. Terminou o culto. Aí o irmão me chamou: pastor, gostei, só não entendi uma coisa. Quem é o sacerdote e quem é o cordeiro no caso de Jesus? E eu achei que ele estava prestando atenção na mensagem. Que a pergunta dele foi o quê? Foi inteligente. Ele entendeu que lá o sacerdote pegava o cordeiro, e o cordeiro simbolizava quem? Cristo. Ele disse: mas pastor, lá, quando Jesus estava morrendo, quem era o cordeiro e quem era o sacerdote fazendo a transferência? Aí vamos entender, amém? João, capítulo 1, versículo 29. E depois Hebreus 2,17. Primeiro João 1, 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Hebreus 2,17. Hebreus 2,17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Ao mesmo tempo, ele era o que, irmãos? Era o sacerdote e era o cordeiro. Lá na cruz, ao mesmo tempo, Jesus era a vítima e também era aquele que estava fazendo a transferência. Ele era o sumo sacerdote e ele era o cordeiro ao mesmo tempo. Ele, só nele, poderia fazer isso. Nenhum outro animal, nenhuma outra pessoa conseguiria fazer. Tinha que ser ele, o sacerdote, e a vítima, o cordeiro, ao mesmo tempo. Eu estou falando do sacrifício. Qual o valor da morte e ressurreição de Cristo? Que ele morre e ressuscita. Qual o valor? Sendo que ele mesmo era a vítima naquele momento e aquele que estava transferindo os pecados para ele mesmo como sacerdote. Para entender isso, faz-se necessário voltar ao Gênesis. Quando Deus cria o primeiro casal, não havia pecado. E foi projetado para viver como Deus queria. Mas adentrou o pecado aonde, irmãos? No mundo. A partir que o pecado adentrou ao mundo, Isaías vai dizer o que aconteceu. Isaías 59, versículo 2. Isaías 59, 2. Vamos lá entender. Isaías 59, verso 2. Qual o valor desse sacrifício? Qual foi o valor disso? Lê para nós Isaías 59, verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não ouça. Ou seja, quando o pecado adentrou o mundo, o pecado fez separação entre nós e Deus. A boa relação, a boa convivência, a intimidade que havia entre o homem e Deus, foi o que, irmãos? Quebrado. O pecado ficou entre você e Deus. Ele lhe separou da santidade. Ele lhe separou do céu. Lhe separou da vida eterna com Cristo. O pecado fez isso. Ele criou inimizade. Ele criou uma barreira. Ele criou uma divisão entre nós e Deus. Qual o valor do sacrifício de Cristo? É justamente isso. Aí Paulo vai pegar a ideia de Isaías e ele vai dizer: de fato, houve uma ruptura, houve uma separação, houve uma divisão, mas com a morte de Cristo, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 e 19. Qual é o valor do sacrifício de Cristo? 2 Coríntios 5, verso 18 e 19, que diz: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou
consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Então o valor do sacrifício de Cristo foi restabelecer a comunhão perdida no Éden. Eu não tenho como ser amigo de Deus se não for por meio de Cristo. Enquanto o pecado fez a separação, a divisão, Cristo trouxe o que? O ministério da reconciliação. Então o valor do sacrifício de Cristo foi nos reconciliar com quem, irmãos? Com Deus. Através de quem? De Cristo Jesus. Havia uma separação, havia uma divisão, havia um distanciamento, mas quando Cristo morre, ele está dizendo: quem quiser se reconciliar com o Pai, agora tem a oportunidade. Quando eu aceito a Cristo, automaticamente eu estou me reconciliando com Deus Pai. Então o valor do sacrifício de Cristo foi nos reconciliar para com Deus. Então nós acreditamos na morte, na ressurreição e no valor desse sacrifício, que foi nos reconciliarmos para com Deus. E não tem coisa mais bela, irmãos, quando existe uma reconciliação verdadeira, aonde uma coisa é quebrada. A confiança foi quebrada no Éden, o pecado nos separou, mas agora Cristo diz: eu morro para que todos vocês tenham a oportunidade de se reconciliarem com o Pai, com Deus. Fiquemos de pé esta noite em nome de Jesus e vamos agradecer, porque nós fomos, irmãos, reconciliados através da morte e ressurreição de Cristo Jesus. Houve o ministério da reconciliação. Alguém nessa noite que queira se reconciliar com Deus, com o Pai? Venha aqui à frente, queremos orar por você. Se alguma pessoa nesta noite que queira se reconciliar com Deus, venha.